gases. Vai ser um assunto assim bem rapidinho. E eu separei bastante exercícios pra gente fazer. Beleza. Então, primeiro a gente tem que determinar os estados físicos. A gente tem os três principais, né? Que é o sólido, que ele vai ter o menor grau de agitação e vai ter o maior grau de organização. Então, ele vai estar mais certinho, assim. As moléculas não vão ter muita mobilidade. Tanto as moléculas, se for um sólido iônico, qualquer tipo de sólido não tem mobilidade ali, os átomos e as moléculas. E eles vão estar bem assim, paradinhos. Então ele vai ter volume definido e forma definida também. Então, por exemplo, você fez um cubo de ferro, ele não vai transformar do nada em um cone de ferro. Ele vai continuar sendo um cubo de ferro, né? Aí o outro é o líquido, que ele tem mais agitação das moléculas e a organização é média. E ele não tem volume definido. Então, se tem água no seu copo, ela vai estar assumindo o. Quer dizer, eles têm volume definido, mas não tem forma definida. Se tem uma 500 ml no seu copo, aí ele vai estar com a forma do copo. Você derramou a água, vai estar 500 ml de água derramada, vai estar um plano assim de água, né? Um espelho d'água assim na sua mesa, no chão. E aí a gente tem os gases, que é o maior estado de agitação e menor organização. As interações aqui são muito baixas. Então, por isso que a gente fala, por exemplo, as moléculas que são apolares, né? Tipo o, o CO2. Por que, que a gente sabe que o CO2 é gasoso? Porque ele é apolar. Ele não consegue fazer uma interação tão forte assim com as suas moléculas para ser um líquido. Então ele fica no estado gasoso, na temperatura ambiente. E aí os gases eles não têm volume definido nem forma definida. Quando eu falo que eles não têm volume definido, significa que eles são compressíveis, os gases reais. Então, você pode estar lá com a seringa com o êmbolo cheio, assim, sem estar apertando. O êmbolo está solto e ela está cheia de ar. Aí você põe o êmbolo e aperta. Você vai estar comprimindo o gás, se você estiver tampando a saída, né? E aperta, você vai estar comprimindo o gás. Até chegar numa hora que você não vai dar conta mais. Mas aí esse gás ele passou de um volume bem grande e foi diminuindo até ficar bem comprimido com um volume menor. E aí aqui a gente tem esses dois aqui são os fluidos, que a gente estuda lá em estática dos fluidos. Né? Mas para a gente estudar aqui na química e, por exemplo, na termodinâmica também, vocês vão ver, a gente precisa determinar algumas coisas. E a gente estuda os gases ideais. Então, eles têm partículas de tamanho desprezível, a interação é desprezível, então, porque se tivesse um pouquinho de interação, ali já não seria. Ele já teria um pouquinho mais de tendência para virar líquido. Os choques são 100% elásticos, movimento retilíneo e caótico, e o comportamento é definido pelas variáveis de estado. Variáveis de estado. O que é isso? É quando não importa o caminho. Então, eu só quero saber como é que estava no início, como é que estava no final. Pronto. E aí eu já consigo fazer toda a minha análise, tudo que eu preciso. E as variáveis de estado principais para a gente vai ser de pressão, de volume e de temperatura.
Tá? E aqui a gente vai estar sempre trabalhando com litro pro volume. Tá? Na maioria das vezes vai ser litro. Para pressão, geralmente vai estar em ATM, mas pode aparecer também em Pascal ou em milímetros de mercúrio. Oi, Tamara, pode falar. Ah, peraí. Obrigada. Então a pressão, ela vai estar, no geral, vai aparecer em ATM, mas pode aparecer em Pascal ou em milímetros de mercúrio. O volume também, a gente vai trabalhar mais em litros. E a temperatura sempre, gente. Geralmente isso vai te dar em Celsius. Então você vai ter que passar para Kelvin. Porque não vai dar para fazer nada se você usar em Celsius. Seus cálculos vão estar errados. Tá? Tem alguma dúvida nesse slide? Tá. Então a gente tem que estabelecer também transformações. A gente vai estudar principalmente três tipos de transformações. Tem uma quarta que eu vou comentar. Então, as transformações que a gente vai ver, sempre a gente vai estar fixando uma variável de estado, tá? Então, isotérmica, iso significa mesmo, térmica em relação à temperatura. Então, mesma temperatura. Então, a gente está fixando a temperatura. E aí, a pressão e o volume vão estar variando. Por exemplo, seria esse caso daqui de baixo. A pressão está representada por esses bloquinhos amarelos, tá vendo? Que eu tô daqui para cá eu tirei um, daqui para cá eu tirei mais um e mais um. E o volume está aumentando. Meu volume está aumentando. Então aqui a pressão está diminuindo e o volume está aumentando. Mas a temperatura está a mesma, ó. Tá vendo o termômetro? Tá tudo a mesma para os quatro vasos. Então eu posso falar que essa transformação é isotérmica. O gráfico dela vai ser assim, ó. Pressão por volume e vai ser assim. Eu posso falar que aqui é T1. Todo mundo aqui nessa curva tem a mesma temperatura. Aí a próxima, que é a isobárica. Iso mesmo e bárica é de pressão. Por exemplo, quando a gente fala assim, o barômetro de mercúrio, porque a gente está medindo pressão. Então vai ser a pressão constante. Então V sobre T é constante e o gráfico vai ser uma reta. Eu vou mostrar para vocês depois o gráfico. Então, no desenhozinho vai ser essa daqui, ó. Tem três bloquinhos amarelos aqui e três aqui. E aqui, ó, a temperatura aumentou, tá vendo? Tava mais baixo no termômetro e foi lá para cima. A temperatura aumentou e o volume também, tá? Então, na isotérmica a gente tem que elas, pressão e volume é inversamente proporcional. Na isobárica, temperatura e volume são diretamente proporcionais. O gráfico vai ser assim, também P por V, e vai ser uma reta assim, tá? Uma reta horizontal. E aí o último, que é a isovolumétrica ou isocórica, também pode aparecer. Iso de mesmo volume. Então, volume constante e P sobre T é igual a constante. O gráfico também vai ser uma reta, mas vai ser uma reta diferente. Então, seria esse caso. Eu não vou
desenhar assim, umas setinhas assim, porque vai ficar muito confuso. Teria esse caso aqui do meio, que o volume tá o mesmo. Eles só traçaram uma retinha para mostrar pra gente que o volume é o mesmo. Aqui, eu tinha 2 blocos amarelos aqui, e depois eu tinha 4. Então, minha pressão aumentou. Aqui, a temperatura estava aqui embaixo, foi lá para cima. Então, a temperatura também aumentou. Tá? E o gráfico vai ficar desse jeito. Pressão e volume, e vai ficar mais ou menos assim. E aí, geralmente, se estiver trabalhando em termodinâmica, eles vão colocar também uma setinha. Tá? Tá pra cima, tá desse jeito assim. Normalmente não coloca na isoterma, não. Aí a outra que eu queria falar também é a adiabática. A adiabática tem mais a ver com a análise energética que a gente faz. Então aqui eu só vou comentar com vocês como que é o gráfico dela. Então ela vai meio que pular de uma isotérmica para outra. De uma isotérmica para outra. Fazendo assim, ó. Beleza? E aí a outra coisa que a gente tem que lembrar desse slide aqui é o PVT pivotão. É esse aqui, ó. Tá? Ajuda muito quando fala assim, a temperatura é constante. Então a transformação foi isotérmica. Então ajuda bastante usar isso aqui. Então o volume foi constante, você pode cortar o volume. Então o 1 a gente faz para antes e o 2 para depois. Alguma dúvida nesse slide? Não? Tá. E agora a gente tem o princípio de Avogadro. O Avogadro falou que quando eu tenho volumes iguais, nas mesmas condições de temperatura e pressão, mesmo que os gases sejam diferentes, o número de mols vai ser igual. Então, o número de mols vai ser igual. Então, se eu tenho lá 2 litros, por exemplo, aqui, tenho 2 litros de cada um. 2 litros de oxigênio e 2 litros de hidrogênio, ambos gasosos. E aí eu falo para vocês, os dois estão a 1 atm a 20 graus Celsius. E aí o que vocês poderiam afirmar a partir disso? Que os dois têm o mesmo número de mols. Então, se você calculasse o número de mols do oxigênio, você já teria o do hidrogênio de uma vez, que seria a mesma coisa. E aí a gente também tem a equação de Clapeyron, que é o PV igual a nRT. Né? E aí, as unidades que a gente vai usar nessa equação depende muito de qual que é a constante. Mas, no geral, a constante que vocês mais vão usar vai ser o 0,082. E aqui ele já fala para vocês. Vai ter que ser pressão em atm, volume em litros, o N vai estar em mols e a temperatura está em Kelvin. Agora, se vocês, por exemplo, essa outra aqui, está mudando só a pressão, que vai ser em milímetros de mercúrio. E aí, tá vendo como é que ela muda? Então, se aqui tiver em Pascal, você não pode usar o 0,082 direto, porque vai dar errado. Ou você transforma Pascal em atm ou você usa outra constante.
E aí, pela mesma equação, a gente tem aquele volume molar, que eu já falei, na CNTT. Então, se não está na CNTT, você vai ter que usar o Clapeyron. E aí, pela equação de Clapeyron também, a gente chega nessa equação aqui de identidade, que eu vou mostrar para vocês. Então, lembra que eu falo que o N é igual a Nzinho sobre Nzão? A gente vai pôr ele aqui dentro do PV igual a NRT. Então, a gente tem que P vezes V é igual a o N vai ser Nzinho sobre Nzão. Nzinho sobre Nzão. RT. E aí, eu vou passar o R e o T dividindo. E esse Mzão aqui, que é a massa molar, eu vou passar multiplicando. O P vezes M, o RT dividindo. Que vai ser igual a M dividido por V. Então, esse M e esse V, eles podem ser arbitrários, qualquer um. Como eles não são definidos igual a massa molar, ela é definida, tabelada. Então, eu posso falar que esse Mzinho sobre V é a densidade. Isso para gases, tá? Só para gases. Beleza? Alguma dúvida? Alguém não entendeu alguma coisa? PM, tá? O P é a pressão. Pressão. O Mzão é massa molar. Massa molar. O R é essa constante aqui, ó. Tá vendo? O R é a constante. E o T é a temperatura. Beleza? Então, as unidades dele depende de qual constante você está usando. Isso. Aí depende de como você chama. Você pode chamar Mzão de Mzão, Mzão. Né? Então, vamos pro próximo. Então, aí a gente tem as misturas gasosas. Primeiro a gente tem a lei de Dalton, que a pressão total é a soma das pressões parciais. Quando a gente estiver falando de parciais aqui, vai ser tipo assim, eu tenho hidrogênio, nitrogênio e oxigênio nesse balão aqui, né? Tipo, sei, foi soprando e foi enchendo ele. E aí ficou isso aí dentro do balão. Então, eu quero saber a pressão parcial do O2. Então, eu vou pôr PO2 mais PN2 mais pH2 vai ser igual a P total. É isso que a lei de Dalton está falando pra gente. Tá? E a lei do Amagat vai ser praticamente a mesma coisa, só que com volume. Então, o volume do hidrogênio mais o volume do nitrogênio mais o volume do oxigênio vai dar pra gente o volume total do balão. E a gente também tem que as frações parciais
Tipo, se você quiser comparar do XO2, então, frações do O2. Se você estiver comparando pressão, se você estiver fazendo uma razão com a pressão, vai ser igual também a razão molar. E também vai ser igual a razão volumétrica. Tá? E isso aqui vai ser tudo adimensional, porque você vai estar dividindo pressão por pressão, mol por mol, volume por volume, então vai ser adimensional. E aí depois a gente tem a lei de efusão e difusão, que vai ser VA sobre VB, que é igual a massa molar de A sobre a massa molar de B. Isso aqui, cada um sendo um gás, né? E assim, te falar que essa daqui não cai muito, tá? Então, não cai muito no Enem. Nem. Eu acho que sim, no máximo. Acho que nem. Talvez na FUVEST cairia em Unicamp. Mas eu acho que ainda assim eles não iam dar atenção pra isso. Uma coisa que cai muito, muito é o PVGOMT. E esse slide aqui também, ó. Principalmente a parte de que vocês vão ver depois em física. Não sei se vocês já viram, mas com certeza vocês vão ver. Então, de conteúdo mesmo é isso. Alguém tem alguma dúvida? Não? Tá. Então, gente, eu separei 5 exercícios pra gente fazer. Eu acho que não vai dar pra gente fazer todos. E tem mais, acho que mais uns 4 exercícios no final do slide, que é do ano passado, mas eu deixei, que é pra vocês, se vocês quiserem fazer. Então, eu vou dar 3 minutos para vocês fazerem essa questão. Quando for 19h48, a gente faz junto. Deixa eu consertar um negócio aqui. Mas é rapidinho. Eu coloquei invertido os eixos aqui. Peguei, peguei. Tá, então a gente já tem B e D. Vou esperar mais um minuto para ver se aparece mais alguém.
da resposta. Então vamos fazer. A questão falou assim: a análise do gráfico anterior que mostra as transformações sofridas por um gás ideal, quando variamos sua temperatura, pressão e volume. Isso permite afirmar que o gás evoluiu e aí ele dá cada alternativa a uma transformação, né? Estou pegando esses pontos aqui. 1, 2, 3, 4. Então vamos olhar primeiro. Isobaricamente, de 1 para 2. Então, de 1 para 2, ele fez esse caminho aqui, né? Então, de 1 para 2, ele foi isotermicamente. Vou colocar um térmico. Deixa eu pegar outra cor aqui. Aí lá na letra B, isotermicamente de 2 para 3. Então, de 2 para 3, ele está subindo, ó, uma reta vertical. E você tá vendo aqui que de 2 para 3 ele não mudou o volume dele, ó. Ele continuou no volume 2. Ele foi para pressão 2 e para temperatura 2, mas o volume 2 já estava quando ele estava aqui no ponto 2. Então, aqui é isovolumetricamente. Volumetricamente. É assim, fala isobaricamente de 3 para 4. Então, de 3 para 4 é uma reta na horizontal. Então, ele foi do volume 2 para esse volume aqui que ele não marcou, vou falar, vamos ver, 3. Do volume 2 para o 3, da temperatura 2 para 1. Só que ele continuou na mesma linha de pressão aqui, ó, tá vendo? Na mesma linha da P2. Então, esse aqui tá certo. Agora vamos olhar outro. Isometricamente de 4 para 2. Então, de 4 para 2 é daqui até aqui. Então, daqui até aqui, ele andou em cima da isovolumétrica, né? Da isotérmica. Então, andando em cima da isotérmica, eu fiz o desenho para fora só para dar para ver. Em cima da isotérmica, ele fez uma transformação isotérmica. Aí, a última agora, ele falou isometricamente de 3 para 4. Quer dizer, é isso mesmo, de 3 para 4. De 3 para 4 eu já falei que é isobárica, né? Então, ela é isobárica. E aí só sobra a letra C. Vocês entenderam o que cada transformação é? Então, de 1 para 2 é isotérmica, sim? A térmica? Deixa eu apagar, apagar aqui, que eu desenho. Tá, ó. Nos eixos do meu gráfico, eu tenho pressão e volume. Então, quando a gente estiver falando de transformações isotérmicas nesse tipo de gráfico, ela não vai ser uma reta, ela vai ser uma curva, porque pressão e volume vão estar variando. E aí a gente sabe que quando a gente está falando de transformação isotérmica,
ela vai ser uma curva desse tipo aqui, ó. Essa e essa aqui. E aí, como é que eu tenho certeza que essas duas são isotérmicas? Que ele me indicou. Ele indicou aqui pra mim. Tá vendo? Tá T1 para essa curva daqui. E T2 para essa daqui. Então, se eu tô andando, tipo, eu vim do 1 pro 4. Para vir do 1 pro 4, eu posso ir em cima da isotérmica, da isoterma. Então, essa transformação vai ser isotérmica. Do 4 pro 2 também é a mesma coisa, eu vou estar andando em cima dela. A mesma coisa do 1 pro 4, do 1 pro 2. Mas, se eu for, por exemplo, do 2 pro 3, eu tô pulando de uma isoterma para outra. Tô saindo de T1 para ir para T2. E aqui, quando eu venho de 3 para 4, eu tô saindo de T2 para ir para T1. Tá? Então, nessas linhas aqui, ó, todos os pontos estão na mesma temperatura. Vai mudando pressão e volume. Você pode pegar, por exemplo, o ponto 1 e o 2, ó, para você ver. A pressão 1 tá bem grande, né? E o volume 1 tá pequenininho. Já no ponto 2, a gente tem pressão 3, que é menor, e o volume 2 aumentou, mas continuou na mesma temperatura. Porque quando você está continuando na mesma temperatura, então você vai mudar pressão e volume. Então, se eu aumento o volume, eu tenho que diminuir a pressão para continuar na mesma temperatura. A mesma coisa ao contrário. Deu para entender? Sim. Gente, vamos fazer. Vou pegar uma lá do final. Essa daqui vai demorar mais. Vamos fazer essa aqui? Não. A isométrica não. Deixa eu voltar. Eu acho que eu não falei na hora que eu tava falando dela. A isométrica, ó, a isovolumétrica, ela tem três nomes: isovolumétrica, isocórica e isométrica. Eu acho que eu não falei esse último nome. Então, a isométrica, ou isocórica, ou isovolumétrica, ela vai ser uma reta na vertical, que é essa transformação de 2 para 3. Então, também aqui no gráfico, ó, dá para você perceber que ele não mudou de volume. Para mudar de volume, você tem que andar assim. Aqui ele não mudou de volume. Beleza? Então, vamos fazer esse aqui. Vou dar 2 minutos só para dar tempo da gente corrigir, tá bom?
Então, ele quer saber. A questão fala: os gases do estômago responsáveis pelo arroto apresentam composição semelhante à do ar. Então, tem nitrogênio, oxigênio, hidrogênio e dióxido de carbono. Nos gases intestinais, produzidos no intestino grosso pela decomposição de alimentos, enquanto também gás metano. Então, metano é um carbono só e ano é de ligações simples, né? Então, ele é o CH4. Considere cada gás individualmente. Qual seria a ordem esperada da liberação destes para o ambiente, em termos de suas velocidades médias de difusão? Então, como a gente viu lá nesse slide aqui, não, as velocidades têm a ver com as massas molares. Então, a gente tem que considerar a massa molar. Então, quem tiver maior massa molar vai ser o mais devagar. Quem tiver a menor massa molar vai ser o mais rápido. Então, o hidrogênio, a massa molar é 2. O nitrogênio, a massa molar dele vai ser 28, né? Cada átomo de nitrogênio é 14. O O2 vai ser 32 e o CO2 vai ser 44. E já ficou na ordem, né? Na ordem crescente. Então a nossa alternativa, tô faltando só o metano, que eu sei que tipo, H4 vai ser 12 mais 4, 18. Então vai ser primeiro, o mais levinho vai ser o hidrogênio. Então a gente vai riscar todas que não tem o hidrogênio primeiro. E aí depois o segundo mais leve é o metano. E aí já sobra só a letra C. E vocês podem ver que está na ordem, que o N2 é 28, o O2 32 e o CO2 é 44. Alguma dúvida nessa questão? Não? Tá. Então, beleza. Essa sexta-feira vocês têm aula com a Ana. A gente tem aula